Palavra-chave: restituição. Joel 2,25, ele diz: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta, e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Ou seja, o meu grande exército, Deus está assumindo, né, a responsabilidade por ele ter permitido que as nações viessem e oprimissem Israel. Tudo isso para que eles, né, não ficassem nos caminhos errados. Bom, infelizmente, eles, vamos dizer assim, como é uma profecia atemporal, existe essa hipótese. Então, nos dias de hoje também, basta dizer, o pior gafanhoto que houve na história de Israel foi Adolf Hitler, né? Mas antes disso, né, praticamente todos os povos, inclusive o Brasil, né, expulsou muitos judeus daqui do Brasil, principalmente do Nordeste. Diz a história que judeus sendo expulsos de Recife foram fundar a cidade de Nova York, lá na América do Norte, tá bom? Então, são muitos gafanhotos na história, o pior deles será o anticristo, né? Esse será realmente o grande gafanhoto, que não dá nem para nós sabermos tudo que ele vai fazer com os judeus, já que, ao observar a Segunda Guerra Mundial, aquele semi-anticristo que foi Hitler já causou males terríveis. A violência, a maldade dele contra os judeus foi algo muito desumano. Contexto histórico. Joel fala de um cativeiro que não parece ser o cativeiro da Babilônia. Parece um cativeiro menor, fruto de uma invasão dos fenícios e dos filisteus. Joel, capítulo 3, versículo 4, diz: e também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todos os termos da Fenícia. Tiro e Sidom eram importantes cidades, tá bom? Dos fenícios, da Fenícia. É tal o pago que vós me dais, pois se me pagais assim, bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. Ou seja, Deus apontando exatamente do porquê deles escravizarem, tá bom? Israel. Pode ser literal, um cativeiro que não aparece lá no livro dos reis, mas pode ter essa simbologia de Joel, tá ok? Em que povos tão próximos de Israel estaria sempre se levantando contra eles. No caso, os fenícios equivale hoje à Síria, aquela região ao norte de Israel, tá bom? Até hoje, a quantidade de confusão não é pequena, tá ok? Então, pode haver essa profecia que você aplica a qualquer período da história de Israel. Vai ter sempre um que seria próximo de Israel, como a Fenícia ficava de Israel, faziam fronteira, né? Estavam sempre se levantando contra Israel. Em 2 Crônicas 21, versículo 16 e 17 diz: despertou, pois, Iavé contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e a suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho senão a Jeocás, o mais moço de seus filhos. Então, esse exemplo, né, como eu disse, pode ser um evento ocorrido no passado, literalmente, que nós não temos relato no livro dos reis, não dá para nós identificarmos, não parece ser o cativeiro babilônio, tá bom? E como está falando de Judá aqui, não poderia ser o cativeiro assírio, porque ele atingiu só as tribos do norte.